Caneta azul. Quando quiser. O Icre já mandou. 3 minutos, grava. Gente, bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Gostaria que vocês comentassem entre vocês sobre o que motivou vocês a virem para o sindicato. Como é que vocês tomaram conhecimento do sindicato? Como o sindicato entrou na vida de vocês? E qual é a lembrança que vocês têm da chegada de vocês na chapa e no encontro aqui com a diretoria aqui? Tá bom? Fique à vontade, cada um por vez e sem ordem para iniciar. Pode começar. Bom, quando eu entrei no sindicato, eu já tinha recebido o convite um tempo antes e o Luizinho tinha me chamado e eu tinha medo de sindicato. Não vou não. Aí eu engravidei, trabalhava na hora do almoço, levava serviço para casa, não faltava, fazia exame na hora do meu almoço e tal. E quando eu voltei da licença maternidade, fui desligada. Fazia tudo e não adiantou de nada. Só que eu estava grávida de novo, né? Como vocês sabem. Tiveram que rasgar minha demissão. Aí eu corri atrás de quem? Do sindicato. E agora? Estou grávida, mais 9 meses, mais 6 de licença e vão me mandar embora de novo. Preciso de ajuda. Aí foi onde o sindicato me ajudou. Eu lembro que tiveram algumas manifestações na porta da agência. Eu lembro a Silvana com a barriga de grávida, bebê de colo, não demitam minha mãe. E assim, foi uma coisa que me marcou bastante. Então eu entrei no sindicato e eu consegui, entrando no sindicato, segurar pelo menos mais 2 anos, 2 funcionárias que também estavam grávidas no mesmo período, que a gente já sabia que o banco ia desligar, porque o gerente não gostava de mulheres que tinham filhos na agência. Então, por eu ter entrado no sindicato e a gente ter brigado, a gente conseguiu ficar com as meninas lá. E a partir daí eu estou aqui, desde 2012. E o nome da sua filha foi Sindicato ou Estabilidade? Homenagem. Mais ou menos. Só graças a Deus, né? Graças ao sindicato, né? Mas foi uma época assim, eu fiquei doente e tudo, mas o sindicato me ajudou bastante. Boa noite, Patrícia, Sara, Vanderlei, nosso atual presidente. Para mim é uma satisfação participar desse documentário, os 35 anos do sindicato, junto com pessoas que eu adoro aqui. Minha caminhada no sindicato, em 97 eu entrei no Banco Noroeste e logo de cara eu já vim de uma categoria que também de luta, que era os metalúrgicos. Então, uma das primeiras atitudes que eu tive quando eu entrei no banco em 97, a primeira oportunidade foi me sindicalizar. E sempre passava o pessoal lá já conheci o Renato, o Márcio, o Gessé. E nessa época, né, de Santander, o pessoal sempre passava lá. Então eu comecei a pegar amizade com o pessoal, né? Comecei a participar também do campeonato de futebol, que é chamado Copa Bancária. Então eu comecei a me aproximar do sindicato. E nessa aproximação surgiu o convite. Eu, como eu já tinha um histórico de antes de entrar no banco também, de já participar em outra categoria, eu de pronto aceitei o convite, sem hesitar. E para mim foi um motivo de orgulho. Você participar de uma entidade que é um instrumento de luta do trabalhador, né? Porque a gente sabe que sozinho ninguém conquista nada, né, Sara? Então isso aí que motiva a gente, né? O sindicato é uma voz coletiva que a gente, através dele, que a gente, né, consegue manter as conquistas e avançar. A gente já teve época de 30 dias de greve. Então isso que me motivou a entrar no sindicato, porque eu sempre gostei, mesmo antes de entrar no banco. E é uma satisfação enorme a gente poder participar, para a gente poder, né, dar opiniões, da gente conquistar. É gostoso a gente conquistar, né? Você entrar numa greve, 30 dias, já pensou? E a gente sair, poxa, conquistamos, teve avanço. Claro que o sindicato também tem críticas, né?
por mais que a gente faça, parece que o bancário não está satisfeito, mas não tem problema, a gente segue em frente, a gente está aqui para ouvir as críticas, que sejam construtivas e a gente procurar melhorar como ser humano, como pessoa. Para mim, então, foi assim, o convite partiu pelo Márcio, o Renato, que passava lá na época, viram que eu já tinha, né, alguma coisa já para o lado do sindicato, então, para mim, até hoje é um motivo de orgulho. Legal. Sou eu agora? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Jansen. O meu primeiro contato com o sindicato foi no Sindicato de São Paulo. Primeiro contato, eu entrei no Unibanco, lá no ITM, em São Paulo, e teve uma paralisação. Acho que para quem conhece o ITM, era grande, era a central de atendimento. E quando eu cheguei, eu entrei no banco em outubro, em um período de greve. Então, tinha paralisação, cheguei praticamente, dei de cara com o sindicato, então eu me sindicalizei em São Paulo. Depois, trabalhei lá 2 anos, depois fui transferida para Arujá, que é a minha agência de origem, e no trabalho de base conheci o Carlinhos, que é um diretor que com certeza acho que já fez aqui a participação dele. E aí o Carlinhos chegou, estava na bateria de caixa, chegou e falou, já é sindicalizada? Falei, não, preenche aí. Claro, nem precisei questionar, porque eu já conhecia a luta, conhecia a história do sindicato, e aí eu preenchi, enfim. Na minha agência, ela estava afastada, mas na minha agência, por sorte, eu tinha uma diretora sindical, que é a Silvana, que é a nossa diretora hoje, aqui no sindicato, Silvana Kaprowski. Ela estava afastada, mas ela era diretora lá, eu não conhecia. Inclusive, eu fui trabalhar nessa agência como caixa, só que assim que eu cheguei na agência, a gerente geral, ela desviou a minha função. Me colocou justamente no lugar da Silvana, para trabalhar no lugar da Silvana, para cobrir a ausência da Silvana, o afastamento da Silvana. E eu trabalhei durante 6 meses cobrindo a Silvana na gerência. Cheguei na agência, fiquei 1 semana na bateria de caixa e depois me colocaram na gerência do nada, sem saber nada, simplesmente caí de paraquedas lá na gerência. Não sabia fazer absolutamente nada, contei com a ajuda de alguns outros gerentes que iam me ajudando assim, aleatoriamente, e fiquei lá e desenvolvi durante 6 meses. Aí a Silvana voltou da licença e falou, quem ficou no meu lugar? A Sara. Como assim? E aí foi onde ela falou, não, tá errado. Ela é caixa, teve desvio de função. E ela foi questionar. Quando a Silvana foi questionar, a gerente geral começou a me perseguir. E aí foi onde ela cometeu um assédio moral comigo. Ela tentou me demitir, teve algumas histórias. E aí a gente precisou acionar o sindicato. Aí eu conheci a Luísa, também uma ex-diretora nossa, já aposentada. Ela foi me visitar, foi a Luísa, foi o Carlinhos. A gente sentou, conversou. A Silvana já era diretora do sindicato na época, Já. só que não era liberada. Não era liberada, trabalhava na agência. E aí eu fiz a denúncia, entrei com uma denúncia. Eu fiquei morrendo de medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, mas eu fiz a denúncia e eu falei, é tudo ou nada. Né? Fiz a denúncia e foi para o RH do banco. E aí o banco mandou uma auditoria na agência, era Unibanco na época ainda. E os auditores vieram para ficar 1 dia na agência. Os auditores tiveram que dormir uma noite, pegaram um hotel, dormiram, ficaram 2 dias, porque cada um que entrava lá numa salinha não ficava menos de 2 horas. Falando da gerente. Deu conclusivo a investigação, a gerente foi afastada, depois ela foi demitida, a outra gerente também foi afastada, e aí em seguida a Silvana foi liberada, veio para o sindicato, e eu continuei trabalhando lá na agência. Só que quando ela foi liberada, abriu vaga na delegacia de Guarulhos, e em seguida teve a eleição para formação de chapa.
E ela me fez o convite, você quer participar do sindicato e tal? Eu falei assim, quero, porque chegou 2 novos gerentes, migrou para o Itaú, e o pessoal me conhecia como do sindicato, mas eu não era do sindicato. Aí o pessoal falou assim, menina do sindicato. Eu falei, mas eu não sou do sindicato. Aí o pessoal falava assim, vem cá, você é do sindicato? Eu falei, não sou do sindicato. Você falou, não sou de direito, mas já sou sou de uma fato. bancária. Né? Mas eles me conheciam como do sindicato. Então, já que eu era conhecida como do sindicato, falei, então vamos fazer parte do sindicato. Aí eu aceitei o convite e em 2012 entrei para a chapa do sindicato. Foi 2013, eu acho. 12. Entrei para a chapa do sindicato. Aí foi assim que eu entrei. E estou aqui até hoje. Legal. Boa noite, Patrícia. Companheiro Jansen, companheira Sara. Minha história é um pouquinho mais longa, né? Porque eu entrei no banco em 88, não era nem sindicato aqui, era fazia parte da associação ainda, né? Depois de 89 virou sindicato, mas desde de 88 eu lembro que o Zinho foi me sindicalizar, acho que a sindicalização ia para São Paulo, ainda não vinha para cá, e aí eu sempre tive assim uma proximidade com o sindicato, nos materiais que eram entregues, né? Sempre lia, conversava. E aí em 94, era Banco Nacional, e eu trabalhava num posto de serviço no aeroporto. E aí o gerente, ao invés dele dizer que não tinha, porque ia fechar o posto de serviço, ao invés de falar assim, olha, eu não tenho onde te alocar, né? Você não dá mais para ficar no banco. Ele inventou uma história, porque eu era tesoureiro e fazia a função de gerente, né? E a caixa que ficava comigo, ela fazia a função da tesouraria quando eu saía para fazer abertura de conta, vendas, porque todo o prédio do aeroporto eu tinha que fazer a abertura de conta, das companhias aéreas, tudo. E aí, ao invés dele falar assim, olha, não tenho onde te colocar, vou ter que te mandar embora, não, ele inventou uma história, falou assim, você deixou a caixa ficar no seu lugar, você é responsável porque ela teve a senha do cofre, né? Abria o caixa e se contente com a sua demissão, porque eu poderia mandar embora você por justa causa. Eu falei assim, olha, por esse motivo eu não aceito. Né? Se for qualquer outra coisa, não, você vai ser demitido. Eu falei, olha, não aceito, não vou assinar. Eu estava lá na Avenida Angélica, que era o escritório da gerência regional. Falei assim, eu não vou assinar a demissão. Ele falou assim, não tem problema, eu pego 2 testemunhas aqui e assino. Aí ele pegou 2 testemunhas, chamou lá, assinou, eu peguei meu papel, na hora eu já vim para o sindicato. Né? Foi em 94, o sindicato era na Olinda de Albuquerque, e aí a pessoa que me atendeu lá foi a Ana, diretora do sindicato, e expliquei para ela, falei assim, olha, estão me demitindo por uma questão que eu não concordo. Né? Qualquer outro tipo de demissão eu aceito, por esse motivo não. Aí ela falou assim, mas o que você tem que você consegue provar? Eu falei, olha, eu tenho documentos que eu exerci, o gerente sabe que eu fazia essa função de sair da agência, porque eu participava nas reuniões semanais dos gerentes, que era com ele. Eu saía para fazer as vendas, eu tenho o relatório que eu fazia para as aberturas de conta. Eu tenho o período que eu saí de férias e solicitei para ele alguém para me substituir, ele não colocou, deixou a própria caixa, então ele sabia que ela ficava na tesouraria. Então não é responsabilidade minha. Aí a Ana falou, não, isso daqui já dá para a gente conseguir reverter. Aí nós fomos lá na antiga CNB, que era em São Paulo, abrir negociação com o banco. Aí, na época, a gerente de RH do Banco Nacional falou assim, mas o que justifica, né, ele não ser demitido? Aí mostrou toda a documentação, que a alegação que eles estavam colocando não era verdade, que era mentira. Aí a gerente de RH, na hora, ligou para o gerente, que tinha me mandado embora, falou assim, olha, sobre o caso do Vanderlei. Ah, não, eu estou mandando embora porque houve desvio de função aqui, ele deixou... Ela falou assim, olha, está tudo documentado que você sabia de tudo isso. Então o problema não é dele, o problema é seu. Você vai mandar agora um telegrama para ele retornar na agência. Como o posto já tinha fechado, ele vai retornar agora na agência. E a agência estava até proibido de entrar,
porque ele ligou para a agência e falou, não deixa o Vanderlei entrar aí e pegar nada, que eu fui buscar meus pertences na agência. Não deixa ele entrar e pegar nada. Aí ele teve que mandar o telegrama para mim, informando, olha, comparecer na agência porque sua demissão está cancelada. E aí eu fui no dia seguinte na agência, aí o gerente falou, olha, você está reintegrado, né, você vai continuar a trabalhar. Eu falei para o gerente assim, eu falei, olha, pode me mandar embora. Ele falou assim, você está doido mandar embora? Você acabou de ser reintegrado ou você quer ser mandado embora? Eu falei assim, olha, eu pedi a minha reintegração que eu queria provar que eu não estava errado. Porque os meus amigos dentro da agência são meus amigos lá fora. E se eu sair do jeito que ele falou, o pessoal vai olhar para mim e falar assim, o Vanderlei foi mandado embora porque foi alguma coisa errada no banco. Né? Eu falei, não, eu provei que quem estava errado era ele, agora eu posso ser mandado embora porque não tem onde me colocar. Aí eu aceito minha demissão. Ele falou, não, você vai ficar aí, você pode continuar sem qualquer problema. Em 94, coincidentemente, teve a montagem de chapa, as conversas para montar chapa para a gestão 95. E aí a Ana me convidou, né? Falou, olha, nós vimos que você amparou bem, que você se documentou, né? Acho que é legal você trazer essa experiência para o sindicato. Eu falei, legal, falei, vou sim, porque eu acredito que muitos bancários vão passar pelo que eu passei. E se eu puder ajudar e orientar eles, eu vou fazer isso. E aí coincidiu, em 95 eu entrei na chapa do sindicato e, coincidentemente, aconteceu alguns casos semelhantes que a gente conseguiu reverter a demissão. Então, o que eu pretendia, o propósito de entrar para o sindicato, eu consegui. Então, de lá para cá, de 95 para cá, a gente vem fazendo esse trabalho. Em 96 eu fui liberado para o sindicato, né? E já fui liberado e assumindo a Secretaria de Patrimônio do sindicato. Então já vim para a executiva. E de lá para cá a gente vem construindo essa história, essa luta que a gente quer para a nossa categoria. Foi assim que eu vim e estou aqui até hoje. Acho que a gente entra com vontade para provar para os outros que a outra pessoa não vai passar aquilo que você passou. Foi por isso que eu entrei também. Falei, não, eu tenho amigas que estão grávidas aqui e eu não quero que elas passem o que eu passei. Então, defendi elas e a gente consegue a luta porque a gente está no sindicato, a gente vê que o sindicato não é um monstro, né? Que nem eles colocam, não. O sindicato é perigoso. Nós não se mete com o sindicato, não, né? Porque eles mostram isso para nós quando entra no banco. E o bom é que a gente tem a estabilidade para isso, para se expor, né? Porque o bancário em si, ele não vai conseguir ligar para o RH e falar, olha, eu estou grávido ou eu estou, né, com estabilidade. Não. É a gente que tem que se expor, a gente que tem que conversar com o RH, porque o bancário não tem essa estabilidade que a gente tem para isso, né? Sim. E até falar, mas vocês têm estabilidade, mas a estabilidade é para isso, né? Porque se a gente não tiver, ao fazer uma reivindicação com o RH, né, eles vão falar, não, vou mandar embora porque está incomodando, né? Eles acham que a gente quer trabalhar contra eles, e não é, a gente quer parceria, né? Eu lembro que quando eu estava na agência, eu ainda não tinha entrado na chapa, e o Luizinho já, e só eu sabia. Ele falou, você não conta pra ninguém, mas eu vou entrar na chapa, ninguém pode saber. Aí tinha um funcionário que estava trocando a lâmpada. Aí meu chefe passou e falou assim, pelo amor de Deus, desce daí, porque se o sindicato passar aqui, nós estamos ferrados. Aí o Luizinho do lado olhou pra mim e disse assim, nossa, por que será? Eu falei, mas não entendi. Ele falou, porque não pode. Qualquer coisa que o funcionário possa correr risco, é perigoso, o banco não vai pagar porque o cara caiu da escada e se machucou, por exemplo, ele está trocando a lâmpada. Eu falei, então é isso, né? Então é isso. Então foi muito legal o convite, assim. O que mudou para vocês é justamente que vocês tentaram fazer parte do sindicato, da chapa do sindicato, né? Tanto na família, vocês, quanto na agência com os demais colegas, né? Como é que vocês passaram a ser isso? Como é que vocês se viram? Como é que o sindicato mudou a rotina de vocês? A partir do momento que vocês fizeram parte da chapa. Interessante que deve ter acontecido com vocês também. Antes da gente ser liberado para o sindicato, a gente se torna uma liderança dentro da agência, né? Querendo ou não, parece que está no sangue da gente, né? A gente começa a ver uma coisinha errada aqui, uma coisinha errada ali. Primeiro passo foi sindicalizar. Aí você, uma coisinha que seja que seja uma lâmpada queimada, você chegar no gestor e falar, olha, precisa trocar aquilo. Todo mundo te olha assim.
Poxa, ninguém tem coragem de chegar no cara e você chegou, meu. Né? Você vai almoçar, um colega dá uma cutucada. Pô, você falou pro cara que a lâmpada estava queimada. Não tem que problema. Tá atrapalhando a gente no caixa ali, tá? Então é interessante isso, né? A gente se torna um líder dentro da agência ali sem estar liberado. Por exemplo, eu não sou liberado até hoje, mas a gente se torna uma liderança. É engraçado, a gente e os colegas começam a respeitar a gente assim de uma maneira, olha, não tenho coragem, mas vamos falar com o Jansen, o que ele pode fazer lá pra gente, para fazer uma melhoria na agência, fazer. Então, apesar de não estar liberado, e na época também não, desde 97, quando eu entrei, de não fazer parte do sindicato ainda, mas eu sempre tive isso comigo, desde na outra categoria que eu participava na metalúrgica, sabe? E muitas coisas que tinha lá, falta de condições de trabalho, eu nunca abaixei a cabeça, sempre procurei por melhorias, né, para o pessoal, da equipe que trabalhava comigo. Então a vida da gente muda, e depois que você... Aí é interessante também aquele friozinho na barriga, quando, puxa, não conta para ninguém que tá montando a chapa, dá um frio na barriga, igual você, né, Paty? Nossa, daí a gente, caramba, não posso falar para ninguém, mas... Dá vontade de falar, não. Nem para minha mãe, nem para minha mãe e para meu pai, não fala para ninguém. Vai que vaza alguma coisa aí, para família não... Então eu também sempre, aí nessa questão de liberação, a gente cria uma expectativa também, mas é importante ter alguém lá na agência também, porque o pessoal se sente representado. Se não tem o diretor lá na agência, fica solto, né? Então, a importância da gente lá também. Então, para mim, uma satisfação, um prazer imenso fazer parte do Sindicato dos Bancários de Guarulhos, que é uma referência na cidade também, né? Isso também é muito importante. Poxa, falou em sindicato, opa, são os bancários de Guarulhos, né? Então, é um motivo de muito orgulho, assim, para mim. Eu acho assim, eu vou me esforçar um pouquinho aqui, que eu tô resfriada, me dá vontade de tossir. Se eu tossir, aí eu vou beber um pouquinho de água, enfim. Cada um tem uma experiência de sindicato, acho que a minha foi muito particular mesmo, porque eu fui liberada para fazer. Quando eu fui liberada, eu estava lá na região, em Arujá. E a gente fez eu fiz um trabalho de base lá ou melhor, vou falar antes. Quando eu fui antes de ser liberada, eu entrei para Chapaí em 2012. Em 2013, estourou uma greve pesada de acho que 30 dias. Foi a primeira greve. E foi a minha primeira greve. 30 dias. Foi né? tenso. Empate. Falou, viu? Tá a luta ali. Faça sol ou chuva. E aí, ela foi inédita, porque até então a gente não tinha experiência de greve. E aí, a gente fez a greve, a gente não fez a greve aqui. Eu não fiz a greve aqui, no centro de Guarulhos, que é onde ficam as maiores agências. A gente fez a greve, a gente que eu falo a Marli, que também era a primeira greve, o Carlinhos, que já tinha experiência de greve, já o era Nivaldo professor também, de greve, professor de greve, É. o Nivaldo, experiente de greve, o Adailton ajudou nessa greve também lá, também experiente. A gente fez a greve na região. Na região. E não tinha, eu não sei, mas acho que na região não tinham feito greves assim, não tinha uma greve pesada lá na região, pelo menos nesse período. Foi intensa, foi legal pra caramba, assim, foi muito legal. Eu emagreci 5 quilos. Então, assim, se é pra gente falar... Agora pra mim, hein? Foi uma academia e tanto, foi legal, foi legal. Foi assim, foi cansativo, muito... mas legal. Não, foi muito legal, foi experiência. Quando a gente está no movimento de greve, a gente fala, meu Deus, acaba, né? Porque é cansativo, mas foi legal, a gente circulava, porque a greve lá, quem teve a oportunidade de fazer, a greve lá é diferente daqui. A greve lá a gente circula o dia inteiro nas agências, então assim, é dinâmico, é gostoso, Itaquaquecetuba,
é diferente daqui, Arujá, Ferraz, é gostoso, foi muito legal. Então, é uma experiência realmente única. Seria legal se todos os diretores tivessem a oportunidade. Aí, quando falam assim, qual foi a sua experiência? Né? Que eu ainda estava na agência. E como a gente não estava mais conseguindo fechar as agências. Então, teve um evento, era isso que eu queria falar para não perder o foco, que a gente não estava mais conseguindo articular com o pessoal e a gente conseguiu levar a galera para o meio de uma praça em Arujá, que é a Praça do Coreto, acho que é Coreto, e a gente fez uma reunião com os bancários no meio de uma praça em Arujá, para articular, para o pessoal não entrar, para conseguir manter as agências fechadas. Olha que legal. Então, isso que foi... A gente conseguiu mobilizar os bancários, assim, de um jeito tão interessante e eu não era liberada. E aí, estava tão difícil fechar tantos dias e teve um dia que pegaram os bancários, tiraram lá das agências do centro e levaram para o centro industrial. E como o pessoal tinha contato, me ligaram. Olha, Sara, estão levando o pessoal para o centro industrial. A gente pegou o carro e foi no centro industrial. Chegou lá, tirou todo mundo de dentro da agência e era a minha agência. Então, eu tive que negociar direto com a minha gerente. Então, foi bem... aí foi bem assim, para mim foi uma novidade. Eu tive que falar direto com a gerente, que era minha gestora, direto. Mas ok, tudo bem. Tiramos o pessoal de lá, fechou essa agência também. Então, para mim foi muito diferente, foi muito legal, uma experiência realmente única. No outro ano eu já estava liberada, outra experiência, foi legal também. Só que nesse primeiro ano, para mim, foi bem legal. Ganha a voz, né? A gente ganha. E acho que foi uma questão que, nessa greve, nós começamos ela no centro aqui, né? Depois, como foi ampliando a quantidade de dias, que não tinha negociação, nós fomos tirando a estratégica para a região, de fazer também a região. E aí, essa questão de você ficar vários dias fazendo greve, a categoria não se mobiliza mais, né? E aí você tem que ficar inventando como que você para as agências. E naquela época, quando mandava para outras agências, o pessoal ligava e falava, estão me mandando para outra agência, querem parar. Hoje já é um pouco diferente. Hoje o pessoal já vai para outra agência e nem avisa a gente. A gente nem Então era um período mesmo que foi um desafio, né? Que a gente foi na região. Na região foi. Foi um desafio, porque são 8 agências. Então, você fechava o centro, o pessoal ia para o centro industrial. Você fechava o centro industrial, o povo ia para o centro. Então, o povo não dava, era uma loucura. Então, a gente ficava nessa, vai e vem. Pegava o carro e ficava correndo de lá, aqui, para poder fechar. Era muito... Eu me lembro de uma passagem que nesses 30 dias também, se eu não estiver enganado, que foi, a gente reunimos parte da diretoria e fomos para o aeroporto de Guarulhos. Fechar as agências do aeroporto. O pessoal, quando viu a gente lá, pedimos o apoio dos aeroviários, né? Do sindicato lá. Fizemos uma base de apoio, porque não é fácil você entrar no aeroporto de Guarulhos, né? E você conseguir fazer a greve lá. Fechamos as agências no aeroporto. Uma passagem interessante também nessa greve. É marcante, né? A gente relembrar esses dias de luta aí que nós passamos, né? O que muda, né? Que ele falou, aliás, que a gente... o que muda? O que muda é que, nesse caso, eu estava com as minhas duas, com a minha gestora, que era a minha líder de bateria de caixa, a minha chefe, com as minhas duas, com a minha supervisora e com a minha gerente. E eu tive que pedir para as duas parar de trabalhar e ir embora para casa. É estranho isso. Que estranho. Nossa, fecha tudo, tchau. Como assim? Como assim? É bem por aí. É estranho, né? Então, para mim foi muito estranho. E ela olhou para mim, ela ficou confusa, porque ela era super, sabe, ela era bem certinha, assim. Ela olhou para minha cara, mas como assim? Você tá falando para eu ir embora? Eu falei assim, aqui a agência vai fechar, então você vai embora. Ela, não, mas eu não posso. Eu falei, pode, deve. E ela ficou toda confusa, como assim? Você é minha caixa e você está falando para eu fechar a agência? Eu falei, sim, fechar a agência, ir embora para casa. Ela ficou confusa. Eu falei assim, eu sei que é confuso para você, é para mim também, mas agora a agência vai fechar. Entendeu? Você vê o poder do dirigente sindical, você, né? Chefe do conseguir dia a fechar dia, uma que vai na agência. greve, eu que vou fechar. Aí acabou a greve, eu tava lá, bom dia, tudo bem? Bom dia, vamos bater a meta? Vamos! Como nada tivesse
claro. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Acabou, né? Né? Já. Então, muito legal mesmo. Bom, quando eu vim para o sindicato, em 94, em 95 eu já estava na chapa, né? Eu fui, aí sim, confirmado na chapa, eu fui falar em casa, né? Que eu estava vindo para o sindicato. Foi uma surpresa, né? Porque a gente estava saindo de um regime militar, 88, né? Teve a Constituição, a gente vivia ainda numa repressão ainda militar, né? Minha mãe falou, não, cuidado, sindicato, né? Você vai ser preso, né? Cuidado, não vai para o sindicato, né? Meu pai já, não, você não vai para o sindicato. Eu falei, não, eu já estou no sindicato, né? E aí falou toda essa questão de preocupação, né? Porque era um sistema assim, ser sindicalista, tinha a questão do Lula sempre estar na televisão, o Lula foi preso, né? Lula dos metalúrgicos, não sei o quê, então tinha uma visão do sindicato que era meio assim problemático, né, para a sociedade. Se dizer que era um sindicalista, né? Naquela época era recente até essa questão da democracia, né, um pouco, e então a gente vivia meio que perseguido, né? Então em casa foi um trauma, né? Mas aos poucos assim a gente foi mostrando o porquê, né? Depois teve essa questão que eu coloquei em casa, que eu falei, pô, eu fui injustiçado, o patrão não está nem aí, a gente é números, né? Aí foram entendendo aos poucos, aí depois eu já casado, né, em casa já tinha um pouco desse entendimento, mas a questão da vinda para o sindicato mudou assim minha vida radical, porque até então eu sempre fui empregado, né, e o empregado assim, com o risco de ser mandado embora a qualquer momento, né? A partir do momento que eu venho para o sindicato, que tem uma estabilidade, você muda a sua maneira de se comportar, né, sabendo que você tem a estabilidade, e ao mesmo tempo o sindicato te dá um campo de formação que você não tem em nenhum lugar, né? Não é uma formação, vou fazer uma faculdade para ser sindicalista. Não tem nenhum lugar que te ensina isso, é o próprio dia a dia. E aí isso nos prepara, né? Me preparou muito para a vida, né? Isso eu devo muito pelo sindicato. Eu não sei, se eu não tivesse no sindicato, a gente não sabe, né, o destino, mas o se, né? Se eu não tivesse no sindicato, mas eu sei que não estaria preparado para a vida como eu estou hoje. Estaria talvez em outra situação, sei lá, na época foi sugerido, né, muita gente que saiu do Nacional e foi para o Unibanco chegou a estar até na superintendência. Eu não fiz essa opção, eu fiz a outra opção de ter uma estabilidade, e a estabilidade te dá uma estagnação no salário, né? Você não tem nenhuma mais projeção. Então você abre mão de muita coisa, uma carreira no banco, porque você está no sindicato, né? E isso, assim, foi uma escolha. E em nenhum momento eu vim sem saber, na montagem de chapa foi colocado, falou, você vindo para o sindicato, a função que você está, esquece, não vai ser promovido mais, né? Então foi uma escolha que eu fiz, né? E devo muito ao sindicato. Do que eu tenho hoje, não sei se eu teria, né? Então, pelo menos no sindicato me deu uma projeção do que eu poderia fazer, né, para 10 anos, né? Vou ainda estar no sindicato há um bom tempo, então dá para fazer. A minha casa eu consegui comprar porque eu sabia que eu ia ter condições de pagar todo mês aquele valor, porque eu tinha estabilidade, né? Coisa que eu não, se estivesse numa empresa sem estar no sindicato, não teria essa projeção, incerteza, se fazer uma dívida e não saber como pagar depois. Exatamente. Então eu acho que isso mudou bastante na minha vida desde quando eu entrei no sindicato, né? Então acho que, e essas histórias de greve assim é engraçado, porque eu lembro quando a gente fazia greve e a gente saía, a gente fechava uma agência, todo aquele pessoal saía daquela agência e a gente ficava sabendo que outra agência estava funcionando. A gente saía, todo mundo entrava dentro da agência fazendo apitaço e bagunça e pedindo para o pessoal sair e não tinha como o pessoal ficar, porque a gente estava fazendo uma bagunça dentro da agência e tinham que sair. E a gente fazia esses fechamentos, né? E foi um momento assim diferente de hoje, né? Acho que são realidades, né, em épocas diferentes, né? Então, acho que essas coisas que marcam na gente os momentos, né? A gente
pelo menos desde 90, a gente passou por uma evolução dentro do banco, né, desde a questão de automação, né, que os bancos não eram automatizados, né, então teve evolução, como que a gente se comunicava, né, a gente se comunicava através do telex, né, naquela época. Aí do telex aí veio o fax, né? Pô, daí do fax veio a internet. Pô, a gente fala assim, mas é 35 anos, então tem história para contar. Porque a gente vivenciou toda essa fase dentro do banco. Desde a época que era folha, que você consultava saldo, o cara fazia um saque no caixa, você tinha que dar baixa na caneta, porque se ele fosse sacar no outro caixa, o caixa tinha que saber que ele sacou já para abater. Imagina né? a confusão, né? Se o caixa errasse e não colocasse ali, ele poderia sacar 2 vezes, né? Só no dia seguinte, quando atualizasse a listagem, que você ia ver, ó, está o saldo devedor. Quem que não deu baixa ali na hora? Que Aí perigo, tinha que levantar todo o movimento para ver que... E aí depois disso veio a questão da automação, né? Que aí você já tinha um pouco mais o sistema interligado com outras agências. O cartão da época na conta, porque antigamente não tinha cartão, né? Aí começou a surgir o cartão para você sacar, e você sacava só na agência, que não era interligar com outra agência, você quero sacar em outra agência, não, é só na agência que você pode. E aí veio evoluindo para o que a gente está hoje, né? Hoje está um sistema que você não precisa nem do banco mais para fazer tudo isso. Só na base do Pix. Só na base do Pix. Se for contar com isso daí, chega no outro dia, O pessoal lá na agência fala, Paty, só você sabe como funciona cheque. Ajuda aí. Eu falo, gente, não é possível, o cheque não é coisa tão velha assim. A pessoa vai lá para apresentar um cheque, motivo 12, eles falam, o que é isso? Ai, meu Deus, engraçado como passa, né? Eu lembro que quando eu entrei no sindicato, uma frase que falaram para mim aqui, não me lembro quem foi, você tem que ser o exemplo na agência. Não é porque você é sindicalista que você vai arregaçar a manga, não vou fazer nada porque eu não vou ser mandado embora. Então, você tem que fazer o certo. E eu levo isso até hoje. Então, eu faço o que é certo, eu faço o meu horário, eu marco o meu ponto. Se eu tiver que chamar uma atenção, assim, que nem outro dia na minha agência, um rapaz chegou no outro e falou, libera um negócio para mim. Ele, não, abre lá meu computador. Eu falo, eita, como assim? Ele, não, ele sabe minha senha. Eu falei, gente, não pode, pô. Nós estamos em 2024. O cara põe sua senha, você é mandado embora por justa causa, você e ele. Sindicato. Eu falei, não é sindicato. Não sou eu que estou falando, é o banco que fala. Então, é coisa que você tem que trabalhar direito. E aí, eles vendo que você trabalha direito, eles dão moral para o sindicato também. Não, o sindicato não é só porque você não pode trocar lâmpada que o sindicato vai pegar no seu pé. Não, você tem que fazer as coisas certinho. O banco te contratou para fazer isso, você vai fazer o serviço do outro, né? Então, isso eu levo para a vida. Legal. E como é que foi para vocês, ao longo desses anos que vocês estão no sindicato, né, lidar com vitórias e derrotas? Né? Teve algum momento especial que você se sentiu orgulhoso, orgulhosa por fazer parte do sindicato? Eu sempre estou. Eu sinto orgulhosa por fazer parte, sim. Eu tenho um momento assim marcante para mim no sindicato, que por mais do propósito que a gente vem sempre para defender o outro, tudo, nós conseguimos uma reintegração de um bancário que na época ele era portador de HIV e o banco demitiu. E a gente conseguiu, né? E naquela época você não podia ficar divulgando quem era a pessoa, tinha toda a questão da restrição, né? Todo o sigilo, assim, para não expor a pessoa, porque portador de HIV era uma pessoa que na sociedade já era discriminada, né? Já tinha que ser colocado de lado, porque é uma pessoa... Imagine isso, você negociar com o banco, né? E aí a gente, na época eu e a Luísa, a gente conseguiu negociar com o banco a reintegração e ele ficou afastado, aí ficou para tratamento, tudo. Então foi uma das reintegrações que a gente conseguiu, que mais me marcou, porque foi uma coisa que além do banco, tinha a questão da sociedade. Porque se ele fosse demitido por essa situação, de repente o psicológico dele, né, poderia ser afetado e o problema que ele estava passando de saúde poderia ser agravado, né, por causa desse problema da demissão. E isso a gente conseguiu realmente fazer
a reintegração dele, para mim foi marcante. Então isso foi uma gratificante. Então, para mim, um momento marcante, como sou um diretor não liberado, é assim, todo ano tem a negociação e a gente fica naquela expectativa, né? Vai perder direito, não vai? E a gente, mesmo que seja aos 45 do segundo tempo, mantém os direitos. Isso eu acho que é um motivo de orgulho pessoal e para toda a categoria, né? E, claro, temos momentos de derrotas também, né? Poxa, eu poderia avançar em tal tema, tal ponto. E a gente sempre fica aquele gostinho de quero mais, mas parece que trava na mesa de negociação. Mas assim, o motivo de orgulho mesmo é manter as conquistas já, né? De todo ao longo desses anos, né? E, claro, e agora está chegando novamente a época de negociação, né? Então a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, fala, poxa, o que está por vir, né? Com essa tecnologia toda aí, qual o modelo de greve que faremos? Então, fica complicado, né? Tanto é que nos últimos anos está sendo um acordo de 2 anos. E mesmo assim, estamos mantendo o que já foi conquistado. É muito difícil, né, gente? E vamos ver como é que vai ser esse ano. E esperamos que tenha algum avanço, além de manter já o conquistado. Eu acho que, como toda profissão, eu acho que a gente sempre passa por momentos de altos e baixos. Como toda profissão. Tem os momentos que a gente fica super feliz e aquele momento que a gente fica super triste, que a gente se sente derrotado. Mas, como eu sempre falo, acho que assim, sindicato é para os fortes, né? No geral. Acho que no contexto geral é feito para pessoas fortes, porque a gente, infelizmente, é visto de uma forma pejorativa. E a gente trabalha muito, né? Então, assim, como que eu fico... Eu não vou falar de derrotas, mas eu vou falar assim, quando eu fico super feliz, por exemplo, quando eu chego na agência, são exemplos que eu vou dar. Quando eu chego na Caixa Econômica Federal, fazendo o trabalho de base, que é o que aconteceu, a gente estava fazendo trabalho de base, cheguei na Caixa Econômica Federal 13h, estava um calor insuportável, o ar-condicionado quebrado. Tinha lá tinha cliente com os bebês passando mal, sabe, girando a fralda, com os bebezinhos passando mal. Um dia anterior, uma bancária passou mal, teve acho que início de um AVC por conta do calor. Ninguém denunciou. E a gente pegou isso num trabalho de base. E eu falei para o gerente, sem condições. E a gente fechou a agência. É a agência grande. E nesse mesmo dia chegou o superintendente da Caixa Econômica, tal, todo engravatado, abriram gravata, abriram terno, tiraram terno, abriram gravata, abriram camisa, porque viram que não tinha condições, né? E aí eu falei para o gerente, a gente vai fechar e eu não dou 2 dias para essa caixa mandar o ar-condicionado novinho. Aí o gerente olhou para mim e ficou assim, pô, o que você vai fazer? Eu vou fechar. Não, mas, ai meu Deus do céu, não, a gente não está falando da vendinha da esquina. A gente está falando de um banco, é Caixa Econômica Federal. Pelo amor de Deus, a gente vai fechar sim. E ele ficou morrendo de medo. A gente fechou 2 dias. No outro dia, aliás, passou um dia, no outro dia chegou aqueles ar-condicionado enorme. Instalaram no final de semana, na segunda-feira abriu, foram tudo trabalhar de blusa de frio. Tá vendo? Resolveu o problema assim, ó. Rapidinho. E aí, você não tem alegria maior do que você chegar lá, o pessoal vir te agradecer. Você passar assim, ó, na mesa, e o pessoal, nossa, obrigada, não sei o quê, porque já estava ali aquele problema se arrastando meses e meses e meses. Porque daí você vai falar, não, é porque a gente está com um projeto, que tem que quebrar parede, que tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Como assim? Resolveu em 2 dias? 2 dias resolveu. Então, isso dá muito orgulho. De você conseguir resolver em 2 dias um problema que estava se arrastando ali, eles empurrando com a barriga, porque quebrou o ar-condicionado central, tinha um projeto, na verdade, para fazer, mas aí
não estava dando certo. O ar-condicionado central não dava conta. Então ficava, sabe aquele calor, aquele negócio mais ou menos que estava indo, ia e não ia, que 2 máquinas novas resolviam? Uma coisa que estava meses, aquele vai e não vai, resolveu. Então isso é motivo de a gente ficar super orgulhoso, de você chegar na agência, de repente, você vê que o vigilante está ali, está morrendo de medo. Aí você entra na agência e fala, o que está acontecendo? A porta, na verdade, a porta está quebrada e o cara está ali morrendo de medo. O que foi? Não, é que morrendo de medo. Eu falei, o que foi que está acontecendo? Ai, é que eu estou com medo de falar. Fala! A porta não está funcionando. O quê? Não está funcionando. Mas por quê? O que está acontecendo? Não, é que a gente está fingindo que está funcionando. Não, está fingindo nada. Fecha. Fechar e vem o técnico, resolve. Rapidinho. Isso dá orgulho, que daí o pessoal vê, fica feliz. E você resolver os problemas, isso dá muito orgulho. Outra coisa também, na saúde. Eu fiquei na saúde acho que 4 anos, ajudando no coletivo de saúde com a... Era a Silvana, eu, Daniela, diretora Daniela, acho que o Eduardo Capello e o Luizinho. E a gente atendeu, reintegrou 25 bancários na época. É puxado, mas é muito bom. É muito bom. E reintegrou 25 bancários, muito bom. E aí, é puxado? Por quê? Porque a gente não tem, eu sou formada em matemática e pedagogia, tudo a ver. E aí a gente dá o atendimento, um suporte, é fácil, é simples, não é. Você atender um bancário com dificuldades psicológicas ou enfim, não é tão simples. A gente não tem assim o preparo, a gente é dirigente sindical. Mas é gratificante você atender um bancário que fala que de repente está pensando em suicídio, ou está pensando, ou fala que não tem prazer, vontade de levantar da cama. Eu peguei uma bancária que ela não tinha vontade de escovar os dentes, de se arrumar, de pentear o cabelo, de cuidar da família, enfim. E aí a gente conversou muito. Hoje ela não está no banco mais. Não, mas ela está super feliz. E aí ela colocou um ponto final, ela viu que o banco não dava mais. Só que assim, na época, ela se afastou, se tratou, ficou bem pra caramba. E aí foi ajuda, a gente reintegrou. E foi o quê? Ajuda do sindicato. Então, isso é prazeroso. O bom de quando a gente está na agência, que nem a história do ar-condicionado, é que você está na agência, eles vêm atrás de você, né? Porque enquanto está tudo fluindo bem, porque a Patrícia é do sindicato. Não, porque é do sindicato. Desligou o ar-condicionado, não funciona mais. Paty, por favor, será que você pode vir lá no sindicato? Porque não dá, não precisa, vamos resolver aqui. É legal isso, né? Senão, a liderança lá dentro da agência. É bacana quando a gente está lá, que a gente presencia essas coisas, né? Muito legal. O pessoal te vê como referência. Exatamente. Ali, né? A porta não está funcionando? Não, peraí, ô fulano, não está funcionando, não vai abrir. Não, nós vamos resolver, vamos mandar não sei o quê, pega o bastão, passa o bastão em todo mundo. Não, tem que resolver, chega o técnico rapidinho. Rapidinho, vem. A eficiência é maior, né, quando a gente está na agência, é bacana. É uma das coisas frustrantes que eu presenciei nesse período do sindicato. Eu não lembro, você tem a TES? Anuência no tempo de serviço? Não, Você é tem? da minha época, não. Não. Você tem anuência no tempo de serviço? Anuênio? Nós fizemos um plebiscito. Vendi. Então você lembra dessa época? Se você vendeu. Na época, os banqueiros querendo tirar, não, vamos fazer, vamos vender. Aí surgiu de fazer o plebiscito. Vamos fazer o plebiscito com os bancários. E na certeza que o bancário não ia aceitar, porque, não, que o banco está oferecendo aí, em 2 anos você tira. O banco não está, o senhor está antecipando que você já tem direito. E aí, vamos fazer plebiscito, vamos lá. Dinheiro rápido na mão. A gente foi nas agências e a decepção. A maioria dos bancários, tudo escolheram para vender. O banco dava, sei lá, R$2.000 e congelava o seu anuênio. Tá? Eu ganhava, sei lá, o cara ganha R$500 por mês de anuênio, né? O banco ia dar 2.000 e ele ia continuar com 500, mas não ia ter, porque no nosso acordo sempre prevê reajuste. Então, a hora que a gente ia abrindo as urnas assim na agência, favorável a vender. Foi a maior
frustração, assim, que a gente acreditava que o bancário Ia recusar. a gente falava, não vende, não vende. Só que aí depois a gente parou, a gente analisou, falou, pô, mas a gente está falando porque a gente tem a perspectiva de ficar 2 anos no banco. É. O bancário E a não pessoa? sabe se o mês que Se vem ele amanhã vai ele vai estar. tá. Ele está pensando no agora, ele recebe o dinheiro Pois é. e se amanhã For for desligado, O embora, abono daquela demitido. época é o abono dessa época. Eles falam, não vai ter abono? Abono. Não, É. mas abono não é bom. Não, mas é bom, pô. Amanhã eu não sei se eu tô aqui. Não, gente, não é assim que funciona, não é bom. isso Então mesmo. acho que essa foi a maior decepção que eu lembro até hoje, que eu acreditava que não ia passar, não ia. Um salto na história. Ó, até 2013, mais ou menos, o Brasil viveu um período de calmaria, né? Temos trabalho, relações, governo, movimento sindical, etc. Tal, principalmente Lula até 2013 até 2012. Em 2013 começou um movimento internacional que culminou na Primavera Árabe, naquela loucura toda do movimento do passe livre, né? Não vai ter Copa, tal. O que mudou de lá para cá, de 2000, em especial, de 2016, quando a Dilma, a primeira mulher eleita no Brasil, sofreu impeachment, Temer assumiu, reforma trabalhista, terceirização, morte de Teori Zavascki, prisão, morte da Marielle e prisão do Lula. O que mudou para vocês, na visão de vocês, tanto na agência quanto para o movimento sindical, a visão sindical desse período para cá? Eu acho que antes um pouco de 2013, acho que a gente tem que fazer uma reflexão o que o Brasil passava, né? Principalmente tanto na questão dos bancos, teve essa evolução da tecnologia, né? E na questão da política, a gente vivia um período na década de 90, onde a inflação era muito alta. Você tinha, né, o plano Collor, plano Verão, plano Bresser, né, as conversões do dinheiro, né? 92 teve o impeachment do Collor, né? Teve a gente no banco na época tinha a limitação de 50 mil reais cruzados novos, né? Que todo mundo que tinha dinheiro no banco não podia sacar mais que 50 mil cruzados novos. Então era uma crise assim que a gente vivenciava na época constante, fusão de banco, né? Crise na economia, governo sendo impeachmentado, né? Os planos que vinham acontecendo. Então, para quem vivenciou aquela época, de 2013 para cá, ele afetou a sociedade, mas para quem estava já calejado com toda essa questão da política, sabia o que podia acontecer, né? Já estava prevendo a situação, porque a gente via os governos que não concordavam com o governo democrático popular do Lula, né, que estava sempre do lado da sociedade, a gente via que eles estavam incomodados, que eles não faziam mais o que eles vinham fazendo na política, né, com o governo Lula. E a Dilma foi a gota d'água no sentido de, olha, esquerda, dá um basta, né, porque vocês não vão mais governar o país, do jeito que vocês querem, não vão mais governar. E 2016 teve a questão do impeachment, que ela foi eleita em 2014. Para mim começou quando o Aécio deu aquela declaração, ela ganhou, mas não vai governar, né? Foi aí que começou a crise, porque aí a direita começou a analisar, falou, opa, aqui já tem uma bandeira levantada, vamos nos engajar nessa bandeira e tentar acabar com o governo de esquerda. E foi o que aconteceu, 2016 com o impeachment dela, o impeachment totalmente, da mesma maneira que foi a condenação do presidente Lula, foi o impeachment da Dilma, né? Uma coisa montada, forjada para tirar a esquerda do poder. E de lá para cá, com o Temer, com toda a reforma que ele fez prejudicial ao trabalhador, né? A gente, a partir desse momento que o governo Temer começa a retirar o direito dos trabalhadores na Previdência, trabalhista, né, a gente já começa a ver uma polarização da sociedade na política. Quem é de direita, quem é de esquerda. E com a eleição, né, de um governo não tão distante, né, que não dá para falar o nome dele,
isso se concretiza na sociedade. O que era um pouco fechado e restrito das pessoas, ele fala assim, você é de esquerda, mas ele não falava o que ele era. Ah, você é de esquerda, mas ele não falava o que ele era. Passou a ser explícito. Ah, você é de esquerda, eu sou de direita, eu voto pátria, família, verde e amarelo, né? Começaram a usar essa bandeira. E aí eu acho que essa foi a mudança mais explícita que se tem da política, que a sociedade começou a mostrar a sua cara, coisa que tinha antes. Ela só não explicitava, não mostrava que ela era de direita, que ela não concordava com a esquerda. Quando se tem um governo que fortalece isso, que fala, né, que você pode usar arma, que você tem direito de se defender, né, que mulher tem que ser submissa ao homem, né, que os direitos trabalhistas não precisa ter, que o funcionário tem que escolher, ou ele quer direito, ou ele quer trabalho, né, que ele quer emprego. Então, isso começou a ficar muito latente aí na sociedade e foi o que mudou para mim. Eu acho que esse período foi o que rotulou o que a gente vive hoje. Essa divisão, essa polarização de quem defende a classe trabalhadora e quem defende o patrão. A partir do impeachment da Dilma, o trabalhador passou um momento de tormenta, né? Porque reforma trabalhista, previdenciária, jamais um governo de esquerda se tocou sequer nesse assunto. Então aproveitou esse impeachment aí para, vamos colocar assim, deitar e rolar. Né? E agora para você mudar o que foi feito lá atrás, mesmo com o nosso governo atual, é difícil. Porque nós temos um Congresso que não temos maioria. Se você vai votar qualquer coisa simples que seja, já se prepara para a derrota. Vamos colocar, de 500 nós temos 100, a grosso modo, não é exatamente esse número. Então fica muito difícil para você voltar o que foi não futuro, não num passado tão, né, distante. Então, assim, mas assim, a gente também não pode deixar de tentar, né, fazer alguma coisa para a gente tentar mudar isso daí, porque do jeito que está, terceiriza, por exemplo, vamos falar de banco, né, que é a nossa categoria, mas nosso sindicato, cidadão, a gente tem que pensar num todo, né. Então, assim, fica muito difícil da gente projetar o futuro terceirização está aí. A pessoa que era bancário até ontem, a pessoa está fazendo a mesma função e não é remunerado por isso. A pessoa que era teu gerente, ele está te comandando remotamente e a pessoa não tem, por exemplo, os direitos que nós temos, uma PLR, o ticket. Se ele está na casa dele, a gente não tem como fiscalizar se estão pagando a internet para ele, não está tendo alguma ajuda de custo. Então, a partir do impeachment da Dilma, o pacote de maldades veio pesado para a sociedade. Não estou falando mais agora para a sociedade no todo. E esperamos aí que a gente consiga, nessas próximas eleições aí, reverter esse quadro. Porque do jeito que está, vamos continuar sofrendo derrotas. Né? Então nós temos que eleger nossos vereadores na cidade, temos que eleger nossos prefeitos, né, do nosso campo político. Tem que fortalecer nossa base, porque só assim para a gente avançar, porque do jeito que está complicado, né, gente? Assim que eu fui liberada em 2014. Uhum. Foi justamente quando aconteceu tudo isso. E aí, para mim, foi uma grande escola. E eu fui para a base, né? Nesse período eu fazia base na região, a gente ia para a base pedir voto para Dilma. Uhum. A gente pedia voto para Dilma, a Dilma ganhou. E aí a Dilma, depois teve o impeachment da Dilma, só que a gente ainda ia para a rua, a gente ia muito para a rua. Foi um período que a gente foi, acho que foi o período que a gente mais foi para Paulista. A gente descia a Paulista, descia a Consolação debaixo de chuva, que foi o período que a gente fazia muito movimento contra a terceirização. Uhum. Acho que vocês têm lembrança disso. Sim. A gente ia demais para Paulista, ia direto. Acho que a gente ia, umas 2 vezes por mês ou mais. A gente não saía da Paulista.
foi o ano que a gente mais foi para Paulista. Só que depois disso, veio um período que a gente não podia nem usar vermelho. A gente não podia colocar a camiseta vermelha, que senão a gente apanhava na rua. Não foi? Depois disso, eu acho que a gente ficou... A gente parou, os movimentos pararam. Aí começou essa palhaçada que você vai para Paulista de verde e amarelo, ou vai de vermelho. E depois disso, a gente até parou de ir para Paulista. Acho que a gente tem ido menos para Paulista. Parece que depois do que aconteceu, a gente os movimentos, a própria esquerda, eu não sei, a gente tem ido menos. Né? A gente tem feito menos atos, ou então os nossos próprios atos têm sido menores. Enfim, eu acho que a gente precisa começar a se mobilizar novamente. Porque agora nós estamos novamente no poder, mas eu acho que está tudo muito parado. Né? Se a gente for fazer uma análise desde lá até agora, se a gente começar a fazer novamente, nós estamos no poder agora. Então, se for ver, agora que a gente tem que fazer mobilização. Né? A gente está parado de novo. Né? E aí, quando eles chamam os atos, eles enchem a Paulista e a gente não. Né? A gente pode ver pelo último movimento, pelo último ato do 1º de maio, que foi fraco, na minha opinião. Então, acho que concordo com você. A gente vai ter que fazer algumas análises, algumas conversas, eleger as pessoas do nosso campo, com certeza é importante, mas não apenas isso. Tem que buscar novas estratégias para fazer uma mobilização maior. Porque não basta ter uma pessoa lá sozinha. A pessoa sozinha, ela não consegue governar. A Dilma não conseguiu governar. Não adianta. Então, acho que a gente tem que fazer outras estratégias. Tem que mobilizar. E aí, quem que tem que mobilizar? É o povo. Então, acho que a gente tem que conversar. E aí, no nosso caso, a gente tem que pensar agora aqui, como sindicato, a gente tem que tentar pensar isso para a nossa categoria. Né? Antigamente, igual na época, eu fui para a base pedir voto para Dilma. Hoje a gente tem que tentar aqui, a gente tem que tentar fazer novas conversas ou tentar fazer nossas conversas internas. A gente tem que ir para a base, tentar pedir votos para os nossos, mas a gente tem que sentar, a gente tem que conversar. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai mobilizar isso? Então a gente precisa novamente, eu acho que pensar estratégias para fazer isso. Na época que a gente foi mais para Paulista, que você fala que a gente deixou de fazer um pouco de mobilização, a gente ia mais com a campanha do Ele Não, né? Era o Ele Não. Foi antes, teve a gente foi muito por conta da terceirização, foi para Brasília também. Isso, então, aí depois desse período que a gente fazia, Largo da Batata, Paulista, no Vale do Anhangabaú, era a campanha do Ele Não, né? Que a gente não era por uma bandeira específica de causa, era contra o governo, né? Então, acho que a gente deixou realmente esse período aí um vácuo, né? Tanto da restrição do usar vermelho mesmo, né? Atos na Paulista que a gente ia, eu via gente que ia sem a camiseta vermelha no metrô e lá colocava, com restrição de ser agredido também na rua, no ônibus. Então era um período realmente Só que hoje houve... a gente já consegue usar o vermelho novamente. Sim. 1º de maio a gente já estava novamente usando o vermelho. Mas você vê essa questão que você fala de composição de câmaras municipais, congresso, né? Eu acredito que muita gente que votou no Lula não votou em deputados alinhado com o Lula. Votou em deputados que é da direita. São as Marias, vai com as outras. E aí fala assim, mas você tem um projeto de esquerda, que você vota num presidente de esquerda, e você vota num deputado de direita, é aí que acontece essa manipulação na questão do Congresso, né? Porque o Lula não tem poder. Corre o risco, de repente, do Lula ser uma Dilma, dele querer com toda a boa vontade, com toda a articulação, mas a Câmara fala assim, não, a gente não quer que o Lula continue, podem, de repente, fazer isso com ele, porque eles têm a maioria. Né? Então, essa desproporcionalidade em questão de governo e Câmara, né? Porque
a Constituição nossa ela foi feita para ser parlamentar, né? É um parlamentarismo. E aí houve toda essa mudança, então a gente tem um presidente, mas quem governa é a Câmara, né? Não é o presidente, que eles que determinam o que quer, né? Então, eu acho que isso a gente tem que realmente se conscientizar na questão de passar para a sociedade que tem que votar em projeto, não é em pessoas. Qual que é o projeto daquele partido, qual que é o projeto que a gente quer para o país, não é pessoa não, né? Então, tirando a luta, né, deixa o sindicato com um aspecto mais sério, mais sisudo e tal, né? Mas o sindicato é uma comunidade também, é quase uma família, né? Uma família, né? Vocês se lembram de algum fato engraçado que tenha ocorrido ao longo da história de vocês no sindicato? A Sara tem um específico lá na região. Conta, Sara, para nós. conta aí, Sara, a gente não sabe, eu não sei, conta aí. Está sendo gravado, se é alguém que não sabia, vai passar a saber Vai agora. ficar sabendo. Então, a gente fazendo greve na região foi uma, como que eu posso dizer? Foi uma experiência profunda. Minha primeira greve, e tô eu lá, eu e a Marli e eu. De repente um policial chama a gente, vem aqui, vocês duas, a gente atravessa a rua, toda inocente, com uma, eu não sei o nome daquela arma, mas desse tamanho, tipo, Calibre quase do 12 meu ali. tamanho, quase do meu tamanho. Aí ele falou assim, vocês conhecem aqueles rapazes que estão ali, que geralmente na greve a gente tem pessoas que ajudam a gente, né? Que são apoios, que dão suporte pra gente, ficam com a gente ali. Eu falei assim, são os apoios que estão com a gente. Então, eles já cumpriram como que eu posso dizer? Ajudem. O que eles deviam para a sociedade. Já cumpriu, não é pena, não, ele já cumpriu o que eles deviam para a sociedade, mas eles tiveram passagem, né? Cumpriram pena de quadrilha, de roubo de caixa eletrônico. Estava no lugar certo eles, então. Roubo de caixa Ajudando. eletrônico, enfim. Aí a gente, o quê? Aí ele, eu falei assim, meu Deus, como assim, né? E na porta do banco, os caras, eu só não vou levar vocês pra delegacia com a gente, porque a gente conhece vocês. Eu falei, nossa, que ótimo, obrigada. E aí, como a gente realmente é caixa lá da agência, trabalhava no dia a dia, e eles iam lá, sacavam dinheiro com a gente, então, de fato, eles conheciam. No dia a dia passavam, eles faziam ronda, então... São policiais que conheciam a gente no dia a dia, então não levaram a gente para a delegacia, graças a Deus. E o que aconteceu com eles? E a volta depois para você de lidar com sabendo que eles eram? Não, por mim, tranquilo, né? Oi, tudo bem? Tudo bom. E você, tudo bem também. Mas aí Eles falaram, o depois a policial gente contou alguma pensou- fofoca nossa? Né? Não, mas aí depois acho que a gente conversou, né? Dispensou, mas a gente não sabia. Claro, mas também nenhum problema, eles já pagaram o que devia para a sociedade, mas foi uma novidade que me deixou com frio na barriga, porque, meu Deus, que experiência, né? Eu ia para a delegacia sem saber que eu estava trabalhando ali com o pessoal que já tinha passagem na polícia. sem Por saber. roubo de caixa eletrônico. Por roubo de caixa eletrônica, eu coloquei os caras no lugar certo. Eu não. Quase Eu não. Passou né? a senha Eu para não. eles tudo. Na verdade, foi a indicação de um outro diretor, né? Mas enfim. Isso é você aí. contou pro policial. Pode contar pra gente a verdade aqui, o policial. Eu não conheço ele não, senhor. Mas de engraçado fora isso, o que temos de engraçado? Lembra de alguma coisa? Já não sei, tem história aí, conta aí. Eu tenho, mas não pode contar. Foi engraçado uma greve no Bradesco de Vila Galvão, nunca o pessoal, né, Gisele? O pessoal não... Sara, o pessoal não fechava a agência, mas nem... Eu lembro que eram 4 diretores para fechar 9 agências, né?
Então a equipe era eu, a Silvana, o Caio e o Renato. Aí eu, metido a besta, fui lá no Bradesco, sozinho. Você vai lá? Eu falei, vou. Fui lá, apresentei o crachá do sindicato. Prazer, sou o Jansen. Quem que é o gerente geral aqui da agência? Tudo bem, olha, nós estamos aqui na região, toda da Vila Galvão, e vocês estão dando problema, cara, só vocês que não fecham. E vamos continuar sem fechar. Cara, folgado pra caramba, não, já naquele tom amistoso já, né? E eu já com raiva, já, caramba, meu. Poxa, mas tentando explicar a situação pra ele, nada. Aí eu lembro que abriu a agência, aí entrou uma galera na época, não lembro bem o ano, mas entrou. Hoje em dia não se compara, hoje em dia não tem movimento que tinha, mas entrou, sei lá, 50, 80, 100 pessoas lá na agência. E eu tentando fechar a agência ainda, tá bom. Aí eu lembro que nessa época tinha um carro de som passando. Luiz no microfone, o Adailton, não sei o que, eu liguei pra eles, falei, Bradesco, cara, tá difícil aqui na Vila Galvão, meu. Daqui a pouco, uma meia hora, nós estamos aí, não esquenta a cabeça não. Meu, aí chegou os caras com o carro. Aí, e eu lá na porta do Bradesco, ainda querendo fechar sozinho, nada. Aí eu lembro, meu, que eu só escuto os caras chegando, meu, no carro de som. Aí eu corri no gerente, você tá escutando lá fora o que tá acontecendo? Agora eu quero ver se não fechar. E saí gritando dentro da agência, vai fechar a agência, Só assim. Aí o Luiz no microfone lá e tal. Aí nos deu 10 minutinhos, os caras conseguiram fechar a agência. Aí o Dadá entrou lá, já conhecia o gerente geral, o Luiz, aí ficou alguém lá no carro de som falando. Aí eu de longe, falei que ia fechar. Aí você já tava com segurança do lado, né? Você folgado. falou, sozinho eu não fecho. Sozinho não fecho, mas tá vendo lá o que tá acontecendo? Agora eu quero ver se eu não fechar. Isso aí gritando no meio da agência. Vamos fechar, vai fechar o carro, vai fechar a agência, vai fechar. Aí uns aplaudiam, uns queriam atacar coisa. Eu saí de fininho, ó. E da Copa Bancária você não tem nada pra contar. Não, a Copa Bancária, eu Não, pular essa parte pula aí. essa parte. Pula essa parte aí. A torcida lembra de você A até torcida hoje. do Bradesco, por exemplo. Sempre o Bradesco na minha vida, né? Eu pulei, depois eu volto, né? Pula. E aí, Paty? Não lembro de Não é nada engraçado? Na verdade, eu lembro de um fato. A gente estava no Bradesco também, na Vila Endres. Eu estava com o Carlinhos. E o Carlinhos, ele é meio estouradão, né? E todo mundo na paz. Você estava, Sara, esse dia? E chegou um rapaz lá e falou, vou entrar. Ele falou, amigão, você não vai entrar. E o Carlinhos, esse tamaninho, né? E o moleque, mó grandão. Ele disse, eu vou entrar sim. Ele falou, não, amigão, você não vai entrar, nós estamos em greve. Ele falou, então quero ver quem não vai me deixar entrar. O Carlinhos, não sei por que raio, ele tava com aquela pastinha dele na porta do banco. Ele jogou a pasta no chão e falou, eu não vou deixar você entrar. Aí tinha tipo uma meia dúzia do lado de fora e falou, e agora, o que a gente faz? Ri, chora, segura, né? O que a gente faz? Falei assim, não, Carlinhos, parei. O Dadá tava lá, não, Carlinhos, não é assim não, vamos negociar, vamos conversar. O cara falou, o cara é louco? Vai me bater desse tamanho? E a gente fica a cara assim. É a única coisa que eu lembro assim mais engraçada. Na hora foi tenso, né? Porque você fala, meu, e agora? Vai ter briga na porta do banco? Não é essa a intenção, né? Mas foi uma coisa que foi engraçada. Ele soltando a pastinha assim, ó. Eu não vou deixar você entrar. Gente. A gente passa por umas coisas na greve, assim, que a gente conta e ninguém acredita. E é assim mesmo. Eu fiz greve grávida de 6 meses. E aí eu peguei um gerente que ele tentou me enrolar. E eu conto, ninguém acredita. E eu acho engraçado e mais ou menos desse estilo. Aqui eu não vou contar a agência, não vou contar, né? Deixa pra lá. Mas aí eu negociei com ele, falei, não vai abrir e tal, ok. Aí eu saí da agência, eu fui almoçar, e quando eu voltei, que eu olho, eu voltei tranquila, só que como eu precisava ir ao banheiro, porque eu tava grávida, precisava ir ao banheiro toda hora. Eu entrei na agência, quando eu entro na agência, os caixas que eu tinha negociado embora, tava tudo dentro da agência. Falei, como assim? Não entendi. Eu falando, vem cá, eu não negociei com você que todo mundo ia embora? Negociou? Eu falei, negociei. Aí ele, não, você não negociou comigo que ia todo mundo embora. Ia só um. Eu falei, não, lógico que não. Ia todo mundo. Aí, não. Aí, pronto. Parecia conversa de gente doida. Ok. Ele quer conversar, vamos conversar. A gente ficou 1 hora debatendo o assunto. E eu lá, passando a mão na minha barriguinha, ele nem mexendo. E eu passando a mão na minha barriguinha. 1 hora. Vamos debater. Você quer debater?
A funcionária da limpeza já estava assim, ó, ai, cansada. Ela, ai, tô cansada por você. Ok, vamos debater. Tudo bem, você não vai deixar, então, você não vai liberar as bancárias que estão aqui? Não. Então vai abrir a agência. Só que a única agência que vai abrir em Guarulhos, liguei pro Luiz, o Luiz estava no carro de som. Ai, meu Deus do céu. Luiz, por favor, anuncia que só essa agência está aberta em Guarulhos e pede para todos os clientes, todos, sem exceção, independente se tem conta ou não nesse banco, vem para essa agência. Passa o endereço da agência e pede para vir. Vai abrir e eu garanti que todo mundo entre. O gente, sim, você quer trabalhar, vai trabalhar. Você tá doida? Não, eu não. Quem tá é você. Você quer trabalhar, todo mundo no movimento de greve. Você é o único que acha que vai ficar aqui com 2 gerentes. Tá me fazendo de idiota tem 1 hora, com todo respeito. E é isso mesmo? Não, peraí. Por favor, fecha o caixa, pode ir embora. Veja bem. A agência vai continuar fechada. Ah, ok. Né? Então é mais ou menos isso. Aí chega a ser engraçado. Aí a gente sai, aí senta, dá risada, porque... E aí o bancário tem a dificuldade de entender que a gente está lá para ajudar, que a gente está para fazer o movimento de greve para, né, para garantir os direitos deles e para conquistar novos direitos, garantir. E aí faz a confusão com a gente. Não é para fazer. E a gente tenta explicar, não é. E esse bancário foi demitido depois por justa causa. Fiquei mega chateada. E veio aqui no sindicato, pediu ajuda, a gente tentou ajudar, não conseguiu. Mas ele me fez ficar 1 hora estressada com o meu bebê mexendo. Mas foi engraçado, sério, foi engraçado depois. Porque na hora que eu pedi para passar o carro de som, eu falei, por favor, anuncie a agência Aí dele. fecha. Nossa! Aí fecha. Foi engraçado. Para mim foi super engraçado. Eu tenho algumas histórias, mas acho que assim, a que mais me marcou por 2 situações, que ela foi constrangedora e depois, ao mesmo tempo, ela foi engraçada, né? Eu lembro de uma greve que nós fizemos aqui no centro e a gente parou todas as agências. E aí uma agência, na época era América do Sul, na Felício Marcondes, estava fechada, não tinha nenhum funcionário lá. Aí depois vieram e falaram para a gente, falou assim, ó, a agência lá, o pessoal está lá dentro. Ele falou, não, a gente estava na porta lá, não tinha ninguém. E essa agência dá de fundo com a agência do Banco Real, na Capitão Gabriel. O gerente, que era, não vou falar o nome dele, não, ele pediu para os funcionários entrarem pelo estacionamento do Banco Real, pular um muro e ir para a agência. O Select, engraçado. Você tá falando? É o... Não, fundo? o fundo não é o Select, era a agência do Banco Real que fechou, que, que tem um estacionamento ali, aquele estacionamento que dava acesso. E aí a gente foi lá ver. Aí o gerente veio na porta de segurança, na porta rotatória, e a gente, não, tem denúncia que tem gente, não tem ninguém. E aí eu não sei quem que foi, eu sei que estava eu, estava o Gessé, estava o Zé Luiz, estava mais o... A gente não sabe o que aconteceu, de repente o gerente caiu no meio da porta de segurança lá e começou a chorar, desesperado, que a gente tinha agredido ele, fazendo uma cena que ele falou... E aí foi tão constrangedor para nós que eu só sei que alguém que está aqui presente aqui, empurrou a porta e entrou correndo lá para dentro da agência e aí pegou até funcionária grávida debaixo da mesa, escondida lá assim, ó. E a gente, o que vocês estão fazendo aí? A gente falou que não era para entrar. Não, o gerente pediu, falou, mas vocês se colocaram a pular um muro, submeteram a isso. Não, mas ele pediu. Então foi uma cena assim que foi constrangedora pela situação do gerente ter caído, que a gente não está lá para isso, né? Mas a partir do momento que ele segurou a porta para não deixar ele entrar, ele caiu e a solução dele acho que foi chorar. Ele falou, eu vou chorar para eles não entrarem. E aí foi uma situação assim engraçada depois, né? Que a gente tá vendo, mas nós fomos lá e tiramos os funcionários. E os funcionários, uma situação humilhante também, embaixo da mesa, escondida para a gente não achar. Mas parecia até aqueles desenhos, sabe? Que a pessoa fica cabeça de fora, eu estou escondido aqui, ninguém está me vendo. Pelo amor de Deus, né? Essa foi uma das engraçadas. Bom, já indo para o encerramento, então, para passar dessa jornada de vocês, essa história no túnel do tempo,
imaginam daqui para frente com relação ao sindicato, as nossas lutas? Mensagem final. Bom, eu estou num período que assim, a gente não sabe o dia de amanhã, mas a tendência é a gente projetar, né, as nossas vidas, né? E pelo tempo que eu estou no sindicato, eu vejo que eu já estou numa fase de passar o bastão para alguém no sindicato, para um grupo ou para uma pessoa, passar a experiência para dar continuidade, porque eu acho que isso é o que faz o sindicato ficar oxigenado. É você ter, e a gente sempre teve isso no sindicato, a questão de revezamento. Nunca teve uma questão de, é sempre o mesmo presidente, é sempre o mesmo secretário-geral. Sempre... Não, a gente procura ter esse revezamento. E os diretores que estão aqui, que têm ainda um período longo no sindicato, eu desejo que dê continuidade ao que nós fizemos desde o início, que foi ser um sindicato cidadão, um sindicato que não só pensa a categoria, mas que pensa também a questão da sociedade, que estejam engajados na questão de todos os conselhos, né, criança e adolescente, habitação, saúde, da mulher, e isso faz com que a gente esteja sempre participando da sociedade. E eu espero que não só espero, como tenho certeza, que essa diretoria que irá ficar por esse período, ele vai fazer com que o sindicato continue sendo uma referência nas cidades que a gente abrange, né, as nossas 5 cidades, porque a gente é sempre visto como um sindicato ativo, um sindicato que participa, um sindicato referência, que quando nós construímos essa sede, foi uma sede para a sociedade, e isso nós conseguimos realizar, porque a gente cede desde para movimentos sociais, como para partidos políticos, para grupos de movimentos estudantil, né? Isso é o propósito nosso. E eu tenho certeza que na saída, né, a gente sempre fala assim, tem alguém que está fazendo sombra para outro não consegue crescer. Eu não quero ser sombra para ninguém, eu quero ser um exemplo para a diretoria e ao sair que dê continuidade ao que a gente sempre pregou, porque não é uma coisa pessoal, não é o que eu quero, não é o que eu pretendo estar no sindicato. Eu estou no sindicato por um coletivo, né? Um coletivo que se junta, o que o Jansen sabe ele me ajuda, o que eu sei eu ajudo a Patrícia ajuda a Sara, e isso a gente vai fazendo com que o sindicato seja unido. Divergências nós sempre vamos ter, divergências individuais, né? O que a gente não pode prejudicar é com as divergências individuais que se tornem pessoais, né? Porque o sindicato não pode ser refém disso, porque às vezes você para todo um projeto por causa de questões pessoais. E aqui, por mais que a gente tenha, a gente briga nas reuniões, a gente discute, a gente abriu a porta, a gente vai para a luta, todo mundo igual, né? E eu acho que isso, eu tenho certeza que na saída dos diretores que já estão em fase de aposentadoria, fase de cumprir novos objetivos, o sindicato ele vai dar continuidade a tudo isso que a gente fez, porque eu sei que tem pessoas comprometidas aqui, não está com interesses individuais, está com interesses em querer ajudar o próximo, porque se fosse individual, eu tenho certeza que o sindicato é o único lugar que não deveria estar, né? Porque aqui você tem demandas para ajudar pessoas, seja o próprio bancário, seja a sociedade. Então, eu tenho certeza que o sindicato, né, se não for na sede que nós estamos hoje, porque existe uma série de mudanças na relação da categoria, né? Se não for nesse espaço físico, mas a entidade Sindicato dos Bancários, ela vai estar presente em qualquer lugar com essa garra que a gente tem na diretoria. Eu acredito muito nisso, tenho certeza que nós vamos seguir nesse propósito. Eu acredito que, eu espero, né, continuar ainda mais uns anos no sindicato, e eu vejo assim parceria, sabe? Eu acho que o sindicato tem que ser parceiro um do outro, independente do que você falou. As brigas vão ter, as discussões do dia a dia e tal, mas não pode levar para o pessoal. Se tudo que acontecer a gente levar para o pessoal, a gente não vive, né? Nem em casa, nem na agência, nem aqui.
Então, eu acredito que o sindicato tem que ser parceria. Para mim, daqui para frente, é só sucesso. Bom, o sindicato faz 35 anos. Eu estou há 10 anos liberada, então faço parte dessa história do sindicato 10 anos. Não sabemos o dia da manhã, não sabemos o futuro, mas pretendo trilhar outros caminhos, espero que aconteçam, outros caminhos em breve, se Deus quiser. Mas o sindicato para mim é uma escola de vida. Como eu disse e já disse, sindicato é para pessoas fortes, muito forte. A gente aprende, evolui demais como pessoa, a gente amadurece demais como pessoa no sindicato. Você aprende muito com a questão de, acho que, democracia, quando você entra no sindicato. Então, assim, como você aprende como a gente aqui trabalha muito com a questão da inscrição, você se inscreve para falar, então você espera o seu momento de fala, você não fala em cima do outro, e isso te ensina a respeitar a fala do outro, te ensina a esperar o momento do outro, te ensina a falar no seu momento, e isso você leva para a sua vida. Automaticamente você aprende a respeitar o outro, isso é automático, você acaba se educando assim. Então, às vezes, em casa, e isso está acontecendo, e eu ouço muito o Gessé falar isso, e isso está acontecendo já na minha família, é engraçado. A gente está conversando em família, e aí um quer falar em cima do outro, aquela bagunça. E aí eu falo, peraí, vamos pegar a inscrição. E aí agora eu estou fazendo isso em casa. E aí eu falei, peraí, vamos pegar a inscrição, e eu coloquei 3 minutos para a galera falar. E aí o meu pai, ele mal termina, fala assim, já me inscreve de novo. Como assim? Eu estou levando isso para dentro da minha família. Que engraçado isso. É engraçado isso, mas é super legal, porque isso funciona e é legal. Então, o sindicato, para mim, é uma escola, e eu tive, assim que fui liberada, um tratamento de choque, porque eu fui liberada, fui coordenadora de região, peguei as 2 greves pesadas, e isso me fez crescer, assim, fez um boom, sabe aquele boom, assim, pá, tomei um choque logo de cara e foi. Então, ou vai, e isso é super legal, e fora tudo isso, tem um monte de pautas, que você aprende, e são pautas importantíssimas para a sociedade, para você viver em sociedade. Então, assim, o que eu espero para quem fica, e enquanto eu estou, o que eu espero é que a gente continue tocando nossas pautas da sociedade, que são super importantes, a gente consiga aproximação da nossa categoria, cada vez mais. A gente tentar se aproximar cada vez mais da nossa categoria, porque a nossa categoria, infelizmente, a gente sente um pouco do distanciamento por conta do trabalho, do teletrabalho e da tecnologia, e isso é natural que aconteça. Então, que a gente possa ter, assim, para quem fica, para os próximos e para mim, enquanto estou aqui, que a gente tenha, assim, sabedoria para a gente conseguir ter uma luz, algo divino, um entendimento, para que a gente consiga ter esse tato para a gente conseguir se aproximar da nossa categoria, a gente achar uma forma de se aproximar cada vez mais da nossa categoria e continuar com as pautas importantes da sociedade, como a gente sempre fez, que faz há 35 anos e continuar fazendo, que tem que fazer e continuar fazendo. Então é isso que eu acho que tem que continuar. E o nosso sindicato é super respeitado. Eu fiquei 4 anos no Conselho Municipal de Saúde, estou há 2 anos, 3 anos agora no Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. O nosso sindicato é super reconhecido na nossa cidade, no nosso município. Então, que ele continue assim.
A gente continuar sendo um sindicato reconhecido no nosso município. Aí a gente vê que essa questão que você colocou do comportamento nosso aqui da reunião, nessa questão do conselho, a gente vê o quanto é importante, porque esse pessoal se reúne e não tem essa organização que a gente tem. E aí bate um desespero na gente, porque a gente quer respeitar os 3 minutos, a gente quer esperar a inscrição. E o pessoal fala tudo atravessado, né? Se não tem uma coordenação como a gente tem aqui, né? A gente tem, na nossa semana, a gente faz a reunião com essa metodologia, né? E todo mundo respeita, espera, né? Com exceções, às vezes não, mas a maioria sempre segue ali, né? E a gente vê o quanto a gente está avançado nessa questão, né? Como você colocou a questão do conselho, provavelmente lá você deve ter percebido isso, que nas reuniões não tem essa coordenação, não tem esse comportamento, né? Então, isso é uma lição, assim, acho que serve para todo mundo deveria fazer assim. E isso ensina, inclusive, democracia. Né? Então é isso. São 35 anos de história, hein? Mais 3 de associação. As pessoas que passaram aqui deixaram o seu legado. Vida longa ao sindicato, né? O que a gente espera para o futuro é que a gente não perca essa essência, essa referência na cidade, que a gente continue participando dos conselhos, né? Inserido na sociedade, não só pensando no bancário, mas na classe trabalhadora, colocando pessoas, né, do sindicato também na política, para a gente avançar nas questões não só dos bancários, mas na classe trabalhadora em geral. A gente, no futuro, que as pessoas que venham para o sindicato tenham esse pensamento de que aqui é um instrumento de luta, não é apenas para a estabilidade, né? Que a pessoa tenha essa consciência, né? Poxa, legal, tem estabilidade, mas, poxa, e a outra parte, como é que fica, né? A gente tem que ter esse pensamento, que não é simples assim, né? Vida longa ao sindicato. Esperamos que a gente conquiste coisas novas para a categoria, muita terceirização, demissões aí por vir, já está acontecendo. Então, se a gente não se unir coletivamente, sozinho, ninguém consegue nada. Então, o sindicato é isso, né? Um instrumento para a gente pensar coletivamente, para não deixar acontecer essas maldades aí que está por vir, né? Então, vida longa ao sindicato. É isso aí, parceria. Valeu. Aê! Fica à vontade, aí. Fabiano, lembra? Final cut.